Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive nesta terça-feira. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Eu tenho diariamente estendido a minha destra de amor e convidado você a uma reflexão diária, matinal, e aqueles que ouvem pelas estações de rádio, pelas madrugadas, enfim. Mas o nosso desejo é que este programa seja um resgatador de vidas, seja uma ponte que unirá você à glória de Deus. Para isto, pregamos a palavra verdadeira e genuína da graça de Deus. Só a genuína graça de Deus realmente salva. Então, vamos à segunda parte. A primeira parte preguei ontem, vamos à segunda parte da mensagem. Durante a programação, deixamos o telefone 3017 90 90 e ouça sem resistência, ouça sem constrangimento. O Espírito quer falar ao seu coração. Até já. Deus deve ser o primeiro, porque são primícias, são o fundamento. Foi Deus que disse: o primogênito é meu, as primícias são minhas. E quanto ao tempo, ouça, nós não começamos a semana na segunda-feira, é segunda. Nós começamos a semana no domingo. O domingo é o dia da ressurreição. Então, se eu troco o meu domingo por alguma coisa, eu estou dizendo: Deus, estas primícias não são tuas, são minhas. Eu controlo a minha vida. Como dizia uma velha pregadora que passou aqui pela igreja: eu garanto o meu taco. Olha, eu vou lhe dizer, amado, eu não garanto o meu. Paulo disse aos Filipenses que nós não confiamos na nossa carne. Quem é que confia na sua carne? Levanta a mão discretamente que eu vou mandar baixar. Ah, ainda bem que a irmã coçou. Não, a irmã chegou aqui, mas coçou. Não, ela não foi. Não fica triste, amado. Já vai ficar triste. Ah, meu Deus, Senhor Jesus, socorro. Então, olha lá. Então, domingo, primícias a Deus. O que é que eu tenho que fazer primeiro no primeiro dia da semana? Primeiro no primeiro dia: prestar o meu culto racional. Pastor, mas eu estou cansadaço. Primeiro. Crie esta forma de viver, amado. Eu, quando eventualmente tenho alguma viagem, alguma coisa, eu não estou aqui, posso estar noutra igreja, mas não estou aqui, amado, eu me sinto um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Começa a vir uma angústia ao meu coração. Eu preciso de mostrar a Deus e provar a Deus que as minhas premissas de tempo são dele. Olha, aí montes de hospitais cheios de gente que não podem ir à igreja, mano. Os meus talentos, eu tenho que oferecer. Pastor, eu canto, eu toco, eu danço. Você tem que oferecer as suas primícias, o seu fruto. Ah, mas eu sou tímido. É mentira. Seu inimigo colocou na tua cabeça que você é tímido. Oh, mas eu nunca subirei no altar, porque dizem as estatísticas que a coisa mais difícil e mais deprimente que é falar em público. Eu acho que não, eu acho que é a coisa mais maravilhosa. De vez em quando nós dizemos a um dos bispos assessores: amado, prepare-se que o irmão vai pregar no próximo dia. Ele diz: eu vou morrer. Mas na realidade, até a pregação tem que ser as primícias para Deus. Primeiro. Então, quando eu ofereço o meu tempo a Deus como primeiro, quando eu ofereço os meus talentos como primeiro, quando eu ofereço o meu amor a Deus como primeiro, quando eu ofereço o meu dízimo ao Senhor, eu estou dizendo: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. E como seu pai, eu vou lhe perguntar: em que lugar está Deus na sua vida? Porque se você for agora na Barra da Tijuca, tem muito crente lá, aproveitando o calor. E Deus? Está lá, o senhor não viu? Está lá atrás do piano. Eu conheci um pastor em Niterói, que domingo, ele saía, o culto era às 10 horas da manhã, eu creio. 8h30 da manhã ele ia com a Kombi na beira da praia. E quando ele encontrava algum membro da igreja, ele chegava: dentro da Kombi, vamos para a igreja.
eu acho que nós vamos arranjar um 3 TRT, como é que se chama? BRT, para caçarmos. Aí tem muita ovelhinha aí, perdidona aí. E você precisa de saber que você tem que dar as suas primícias de tempo, as suas primícias de amor. Quem pode nos ajudar? Você sabe que nós temos aqui na igreja montes de músicos que não querem vir tocar. Montes de cantores que têm, não, vamos deixar depois, tem que ensaiar. Na próxima geração, quando eu reencarnar. Você acredita em reencarnação? Nós acreditamos nesse ministério, no que Jesus falou e Paulo revelou, na ressurreição. Você está esperando reencarnar como quem? Para depois vir cantar, depois vir tocar, depois vir louvar, evangelizar. Até quando eu distribuo um folheto, até quando eu falo de Jesus, eu estou dando as minhas primícias do talento e do dom que Deus me deu. Eu não posso ser como Pedro. Quando Jesus estava preso, então começaram uma senhora diz: não, aquele rapaz lá também andava com Jesus. E os soldados chegaram lá: você andava com Jesus? E Pedro disse: eu? Cruz credo, não sei quem é o homem. Aí veio um segundo e disse: você andava com ele? Eu estava no McDonald's bebendo ovo maltine. Não, você andava com ele. E de repente ele ouviu um galo. E que galo rouco esse. E diz que ele ficou, chorou amargamente, porque ele tinha traído Jesus. Sabe quantos milhões de pessoas traem Jesus todos os dias? Porque é o culto, são as primícias do tempo. Mas pode esperar, Deus pode. Claro que Deus pode esperar. Ele está esperando há 6.000 anos. E o talento que Deus te deu, você vai enterrar ou vai oferecê-lo como primícias? Então Paulo disse isso a respeito das coisas também materiais: tempo, amor, relações, igreja. Isto é um aspecto muito amplo. É lato sensu. Estás a entender? É lato sensu. Olha o que ele disse, olha lá. Se forem santas as primícias, não é eu primeiro pago as minhas coisas, primeiro eu cuido de mim, primeiro eu vou à praia, primeiro eu queimo a minha carne, e depois o que sobra Deus não recebe. Não são primícias. Entende? Não são primícias, Deus não recebe. Pastor, mas que padrão! Parece que Deus é assim tão soberano. Não é que parece, é que Ele é. É que o pessoal aqui fica trocando salzinho, não sei de que, óleo do Jordão e areia no cemitério, como se Deus fosse isso, amado. Nós cantamos aqui hoje, a igreja veio às lágrimas: Senhor, santo, maravilhoso, poderoso, Deus forte, Rei de reis, Senhor de senhor. Mas na prática, o que é que nós fazemos? Deixamos o Senhor lá no fundo da fila. Eu vou lhe dizer, como seu pai espiritual, nunca mais faça isso. Porque Deus quer te encher, amado. Deus quer fazer o teu cálice transbordar. Amados, Deus quer fazer o nosso cálice transbordar. Mas Ele só o fará se eu lhe oferecer as primícias. Então, se as primícias forem santas, a massa também é. Quer dizer que se eu entrego a Deus as minhas primícias do meu culto, do meu tempo, dos meus talentos, do meu amor, das minhas finanças, toda a massa, toda a minha vida será o quê? Santa. Agora ouça, 7% dos cristãos no mundo experimentam e vivem a bênção de serem dizimistas. 7%. Não reconhecem Deus como primeiro. Não têm a bênção da massa toda. Porque as primícias não são santas. Pastor, mas isso aí o senhor assim complica a minha vida. Eu não, porque não fui eu que decidi isto aqui, no escritório com os bispos. Isto é a vontade do Pai, foi o Senhor que determinou. Isso está aqui na Bíblia, milhares de anos. É que a igreja de Jesus não conhece estas verdades. Então,
vir à igreja é dar primícias ao Senhor. Você tem um talento, você é um médico, um engenheiro, um advogado, um dentista, um artista, um pintor, é uma pessoa, tem uma habilidade para alguma coisa. As tuas primícias, o teu primogênito é de Deus. Pastor, mas isso está exigindo muito. Reclame com ele. Faça um complaint. Final do culto, deixa o papel. Não concordo com o que Deus diz. Ponha lá na urna e Deus vai dizer: ah, é? Você não concorda com o soberano Deus? Você não é dele? Eu quero ter a bênção de Deus em toda a massa. Então, os meus primogênitos, os meus primeiros, minhas primícias são do Senhor. Vir à igreja dar primícias ao Senhor. Domingo é dia de celebração da ressurreição, é dia de adoração a Deus. Vamos voltar lá para você ver isto em Êxodo 23, 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa da vovó Cabinda. Deus que me livre, meu Deus. O que é que eu fui inventar agora? As primícias, os primeiros frutos, o primogênito você vai trazer à casa do Senhor, que é o teu Deus. É o teu Deus. Então significa que as primícias trarás à casa do Senhor. As primícias não é o último, porque o último Deus não aceita, são primícias. Ele diz: trarás à casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar dos primeiros frutos, tanto do tempo, do amor, do talento, do dom, quanto das finanças. Estamos falando que engloba tudo. Êxodo 23, 19 disse, Provérbios 3, obrigado bispo, Provérbios 3 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias do primeiro fruto. Toda a tua renda, significa é da renda, é do talento, é do dom, é do amor. Eu já lhe expliquei, amado. Tem gente aqui muito carente de ser amada, mas muito. Vê-se nos olhos da pessoa. Chora aí no banco, quero ser amado, mas nunca amaram ninguém. Nunca deram as primícias do seu amor. Não pode colher. Então disse: os primeiros frutos trarás à casa do Pai. Honra o Senhor com as primícias. E depois ele disse: você vai ver, vão se encher os fartamentos os teus celeiros, vão transbordar de vinho os teus lagares. Quer dizer que quando eu dou as minhas primícias, seja de tempo, seja de talento, seja de dom, seja de dinheiro, e chama-se dizimar, é honrar ao Senhor com os primeiros frutos, porque são os primeiros frutos que fazem com que se encham. Quer dizer que você pode ter a tua vida vazia financeiramente, ou vazia de qualquer outra coisa, mas quando você começa a dar o primogênito, a dar os primeiros frutos, a Bíblia diz: se encherão. O que é consagrado a Deus é de Deus, e sempre tem retorno com grande abundância. Por isso é que você hoje vai entender por que que Deus brigou tanto com os judeus com esta questão. Se hoje os judeus são o povo mais rico do mundo, eles passaram por tormentas até entenderem. Deus foi tão implacável, tão rigoroso com esta questão, que ele disse em Malaquias: olha, roubará o homem a Deus? Ele diz: vocês me roubam e dizem que te roubamos. E o Senhor diz: você está me roubando nos dízimos e ofertas. Você está quebrando o princípio que eu estabeleci do primogênito. E disse: se você não oferece a primícia, os primogênitos, os primeiros frutos, é porque é assim, não há maldição mais espiritual quanto a salvação. Porque maldição na salvação significa afastamento de Deus, pobreza, miséria. Mas há sim sintomas, e lhe digo isto com temor, tremor e mão sobre a Bíblia. Você me conhece, sou muito ético com essas coisas, porque isso também me custa a mim, isso é minha vida, é minha família, é você e sua família. Mas a verdade é que há muito crente com sintomas de maldição, de ausência de Deus nas suas finanças, porque o primogênito, as primícias, não foram de Deus.
Aí vem aquela discussão que nós vamos compartilhar com sabedoria, sabe, aquele ombro a ombro. Você tem que entender o que o pregador tem como missão, lhe anunciar a verdade. Aí vem aquele velho clichê. Mas isto é lei. Mas o senhor está falando do Velho Testamento. E o senhor é um pregador da graça. Eu não prego lei. Você nunca me viu aqui fazer batismos, sacrifícios, jejuns, vigílias, sábados, 613 mandamentos, suor, abluções, aqueles mandamentos rigorosos. Nós não temos. Mas Deus disse em Malaquias 3:6: eu sou o Senhor e eu não mudo. O que mudou foi o pacto. Agora não é mais a velha aliança baseada nos sacrifícios, abluções, paga-preço, obras da carne. Agora é por fé. Mas a questão, se você continuar o versículo 8, logo Deus disse: você me rouba nos dízimos de oferta. Versículo 10, trazei os dízimos. Antes dele falar das questões das primícias, ele disse: com esta questão que eu vou agora falar, eu não mudo. E você tem que entender isso, amado. Se houvesse uma mudança nestas questões morais, então agora nós vamos lá ver em Êxodo, que a pessoa diz assim: não, mas eu não sou dizimista porque isso é da lei. Ou então a lei diz assim: não terás outros deuses. Você vai ter outros deuses? 4. Não farás imagem. Está na lei. Você vai fazer imagem? Não. 5. Não adorarás nem darás culto. Você vai dar culto a Deus, às imagens? Está na lei. Então significa: eu não tenho mais compromisso com estas questões da lei, logo eu vou ter uma estátua em casa, um ídolo. E agora vai mais adiante, versículos 12 a 17. Honra o teu pai e a tua mãe. Está na lei. Então, como eu estou na graça, não vou honrar papai e mamãe? Para que se prolonguem os dias? 13. Não matarás. Está na lei. Quer dizer que então, como eu estou na graça, eu vou poder matar as pessoas. Depois ele disse: não adulterarás. Pastor, isso é lei. Ui, você está lutando contra Deus, amado. Então quer dizer que agora eu vou matar, vou adulterar, versículo 15, vou furtar, versículo 16, vou dar falso testemunho, versículo 17, vou cobiçar a casa do meu próximo. Está na lei. Então a igreja vai virar uma igreja de homicidas, de furtadores, de matadores, de cobiçadores, porque eu não tenho mais compromisso, agora é a graça. Então essas questões morais acabaram, apóstolo. Quando terminar o culto, o senhor nem sabe o que é que eu vou fazer. Além de comer e beber um milkshake, claro, do fumar mas o senhor, depois, olha, eu vou sair dando tiro, facada, adulterar, roubar e matar, porque está na lei. E como eu não estou na lei, eu estou na graça, eu posso fazer o que Deus disse? Não, não posso. Isso é uma questão moral, isso é um princípio. O que Deus proíbe na lei está proibido na graça. O que Deus diz sim na lei está sim na graça. As questões da salvação é que foram anuladas. O velho pacto desapareceu e entra o novo pacto. Mas essas questões de princípios, Deus disse: eu não mudo. Então o dízimo não é lei. É um princípio imutável, estabelecido por Deus, que não muda. É um princípio que veio 4.000 anos antes de Cristo. Veja o que diz em Gênesis 4. Gênesis 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe o fruto da terra. Então você vê, Caim não deu primícia, ele esperou o fruto nascer e depois trouxe. Mas Abel não fez isso. Versículo 4. Abel trouxe as primícias, o primogênito, o primeiro fruto. Caim disse assim: não, quando eu tiver muito eu vou levar lá uma melancia. Diz que Caim
Nasceu lá uma árvore de fruto, nasceram lá uns legumes, nasceu lá um negócio lá de fruto, e ele pegou lá do meio e trouxe a Deus. Deus disse: eu não recebo isso. Aí vai Abel e traz das primícias, e diz que Deus se agradou. É o que eu sempre digo, amado. Eu sei que isto é uma luta que eu vou ter de ensinar isto, e você tem que acreditar e se jogar nisso e esperar ver Deus agir. Ou você arrisca um risco certo, ou você não vê Deus agir. Então, nós temos no telão, o bispo criou Caim e Abel. Quando Caim e Abel trouxeram, Caim oferta, Abel o diz, foi 4.000 anos antes de Cristo. Portanto, já tem 6.000 anos e 6.019 anos que o primeiro dizimista, quem ofereceu as primícias. Abraão, 2.000 anos antes de Cristo. Moisés, 1.500 anos. Davi, 1.000 anos. Agora veja, a diferença de tempo entre o primeiro dizimista e lei e Moisés foi 2.500 anos. Entre Abraão e Moisés, que Abraão foi dizimista, quase 500 anos. Então, meu amado, quem te ensinou o contrário errou. Dízimo não é lei, dízimo é um princípio imutável, um princípio eterno. De Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que o dízimo do meu tempo pertence a Deus. Eu não posso simplesmente dizer: não, eu não vou à igreja, eu não estou bem, pastor, eu não... Amado, aqui é que Deus conserta, aqui é que Deus corrige, aqui é que Deus ensina. A pessoa acorda de manhã: hoje estou cansado, não vou. Então não oferece as primícias, o resto da semana não é santificado. Verdade nua e crua, bispo. Porque se as primícias são realmente santas, o resto da semana é santo, o resto do mês é santo, o resto do ano é santo, o resto da vida é santa. Isto é um modus vivendi, é um modus operandi. Não importa que idade o senhor tem, que idade a senhora tem, se é ancião, se é novo, se é velho, se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro. Isto é um princípio estabelecido por Deus. Então as primícias, os primogênitos são de Deus. As primícias dos frutos pertencem a Deus. Olha, sem ser prolixo, sabe que eu encho o meu coração de júbilo. Cheguei aos 40 anos de ministério. Esse foi ontem. Mas nesses 40 anos, todos os dizimistas que administraram bem, que andaram em cima dessas duas pernas, generosidade e boa administração, todos têm uma vida abençoada. Todos. Assim como aqueles que disseram nesses 40 anos: eu não tenho o suficiente para dizimar, a sua vida ficou presa. Sabe aquele exemplo que eu dou? Pregou aí um prego no sapato e a pessoa não sai do mesmo lugar. É um ciclo. Deus deve ser o primeiro. Estamos terminando o programa nesta terça-feira. Se você me ouve na Bandeirantes, lembrando que agora às 10 horas da manhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel, e estamos também nos preparando para quarta-feira, a grande noite apostólica e profética com o apóstolo Miguel Ângelo. Deixo o meu telefone 30 17 90 90, lembrando que a Catedral Cristo Vivo está situada na Rua Maricá, 320, Campinho, Zona Oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. É aqui que os seus sonhos se realizarão. Se você tem sede de Deus, se você tem um desejo profundo de viver a verdade libertadora, a genuína graça, você encontrou o caminho. É aqui, somente aqui na Igreja Evangélica Cristo Vive. Há uma revelação, há um pacto de melhores e superiores promessas que farão da sua vida a vida de um vencedor. Amanhã eu volto. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, que ama a salvação de vidas, que crê na grande comissão. Todos unidos dizemos: graça e paz, um dia maravilhoso e vitorioso. Não temas, Deus está no controle.